Oiê! Você precisa operar o seu nariz, mas tem medo da cirurgia? Eu sou Maria Fernanda, otorrinolaringologista, e hoje eu vou explicar um pouquinho mais como funciona a cirurgia da septoplastia e da turbinectomia. A septoplastia é a cirurgia que a gente faz quando precisa corrigir o desvio do septo nasal, seja ele da parte óssea ou da parte cartilaginosa. A cirurgia da septoplastia é realizada toda por dentro do nariz, então não vai existir nenhum corte na face, nenhum edema, nenhuma roxidão, nenhuma alteração visível pelo lado externo que possa te impedir de frequentar lugares, participar de reuniões, nada disso. O corte ele é realizado aqui por dentro, na mucosa nasal, e a gente descola essa mucosa de toda a parte óssea e cartilaginosa. O importante é que a gente mantenha a estrutura do nariz, então essa parte anterior e a parte superior não podem ser mexidas, mas todo o recheio do septo a gente pode remover. Atualmente, a gente opta por ser o mais conservador possível. Então, a gente remove apenas a região que está desviada, evitando assim que tenha mais área de descolamento e fazendo com que esse pós-operatório seja mais tranquilo ainda. Já a turbinectomia é uma cirurgia que a gente faz a redução dos cornetos nasais. A gente não remove o corneto por completo, porque como eu expliquei no vídeo anterior, os cornetos são muito importantes para a funcionalidade do nariz. Eles ajudam a limpar o ar, aquecer, umidificar. Então a gente apenas reduz esse excesso de mucosa ou o excesso de osso que está fazendo com que haja obstrução nasal. Para a turbinectomia, existem basicamente duas técnicas principais. A turbinectomia propriamente dita, que é um corte em que a gente remove essa parte do corneto, e a turbinoplastia, que seria basicamente uma plástica do corneto, que a gente vai fazer por dentro dele, removendo essas porções em excesso, mas de uma forma menos cruenta, ou seja, com menos cortes, por assim dizer. Tanto uma técnica quanto a outra tem um efeito muito bacana. Então, não existe uma grande diferença de resultado entre uma técnica e outra. O que vai diferenciar um pouco é a quantidade de crostas, ou seja, a cicatrização do pós-operatório. A cirurgia é sempre realizada sob anestesia geral. Por quê, doutora? Porque durante a cirurgia é natural que hajam sangramentos no nariz e esse sangue vai acabar escorrendo para a garganta. Então é importante que a gente mantenha o paciente 100% protegido desse sangue, para o sangue não ir nem para o pulmão e nem para o estômago. Dessa forma, a forma mais segura de realizar qualquer cirurgia de garganta, de nariz, é realmente sob anestesia geral, com a intubação, ou seja, respirando, fazendo o paciente respirar por meio de um tubinho que vai ficar na traqueia. Depois da anestesia, o paciente vai estar completamente dormindo, não vai sentir nada, não vai lembrar de nada. A gente faz a cirurgia através da técnica endoscópica. Através de um aparelhinho parecido como esse, uma mão vai estar lá visualizando tudo o que está acontecendo. Esse aparelho é conectado a uma câmera, que é conectada a uma televisão. E na outra mão, geralmente a direita, para quem é destro, a gente vai fazer o procedimento com pinças especiais para cortar, descolar, remover, costurar tudo que a gente precisou mexer dentro do nariz, certo? Esse aparelhinho, apesar de assustar pelo tamanho, não é introduzido até o final na maioria dos casos, tá? A maioria dos desvios de septo são mais anteriores, são mais nessa região da frente do nariz. Então a gente não precisa usufruir de todo o tamanho dele na maior parte dos casos. Pós-operatório. Depois que a gente termina a cirurgia, o paciente acorda. Algumas vezes a gente precisa deixar uma estrutura que se chama splint nasal, que é uma plaquinha de silicone. Vou botar uma foto aqui para vocês terem uma ideia. Super fininha, super maleável, para que não exista nenhum tipo de hematoma no septo depois que a gente descolou ele. Esse splint é fixado através de um ponto, e esse é o único ponto que a gente precisa remover depois da cirurgia, certo? E o splint também precisa ser removido mais ou menos depois de uma semana da cirurgia. Esse splint às vezes incomoda um pouquinho, dá uma sensação de nariz entupido, e essa é a pior parte do pós-operatório da cirurgia.
Não existe dor, sangramento é muito difícil de acontecer, mas a obstrução realmente acontece. Tanto por conta do inchaço que acontece lá dentro do nariz por ter sido mexido, quanto pela presença do tecido de cicatrização, igual como se a gente tivesse cortado a nossa pele. Então é natural, especialmente quando a gente faz a técnica da turbinectomia associada à septoplastia, que exista uma obstrução nasal por conta de crostas, né? Pequenas estruturas ali de tecido de cicatrização que vão sendo formadas por conta do corte que vai acontecer nos cornetos. O septo em si não forma grandes crostas, tá? No máximo, na região aqui da frente, que é onde foi feita a incisão para a gente começar a cirurgia. Doutora, e o tampão? Meu primo operou, minha vizinha fez uma cirurgia, precisou ficar de tampão. Hoje em dia, é super raro a gente precisar usar tampão, por dois motivos principais. O primeiro é que, como as técnicas avançaram, a gente faz uma cirurgia muito mais precisa, que descola muito menos tecido e que, por conta disso, faz muito menos agressão a essa mucosa do nariz. Então, é muito difícil que aconteça algum sangramento importante depois desse tipo de cirurgia. Então, já começamos por aí. E o segundo motivo importante é que a gente também evoluiu muito nos materiais. Então, por mais que durante a cirurgia a gente tenha algum sangramentozinho, algum vasinho, alguma estrutura que sangrou um pouco além do normal, a gente tem espumas hemostáticas, a gente tem pós-hemostáticos e a gente tem também outros tipos de curativo, como por exemplo Geofluan, Surgicel, que são curativos absorvíveis. Então a gente consegue deixar esse tipo de material dentro do nariz do paciente e não precisa colocar os famosos e temidos tampões. Na próxima semana vai ter um vídeo super completo sobre todos os cuidados pós-operatórios nas cirurgias nasais. Então, se você já tá com sua cirurgia marcada, já tá pensando em operar, não perde esse vídeo, tá? A cirurgia é basicamente para melhorar a qualidade de vida. Não existe nenhum tipo de alteração estética ou não deve existir nenhum tipo de alteração estética, contanto que a gente respeite a estrutura do nosso nariz durante a cirurgia. O resultado, mais uma vez, depende muito do cuidado do paciente no pós-operatório, então esteja bem ciente disso e muito disposto a fazer essa cirurgia e ser responsável por também melhorar a sua respiração. Se você ficou com alguma dúvida, manda um comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, manda para alguém que já operou, que não teve uma experiência tão bacana ou que ainda vai operar e está em dúvida. E se você está em dúvida, se você precisa operar, liga aqui para o consultório, marca uma consulta, que a gente faz uma avaliação bem completa. Eu te explico de novo todos esses pontos, tiro todas as suas dúvidas e a gente toma uma decisão bem compartilhada para melhorar a sua qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o canal, manda para o seu amigo, fica por dentro de todas as novidades que a gente vai postar nas próximas semanas. Um beijo, até a próxima!